Querido aluno, querida aluna, agora eu voltei para a gente falar do tema principal, certo? Porque agora a gente vai estudar pilha. A história da pilha, a história da eletricidade é uma história muito bonita e a gente tem ali o primeiro modelo de pilha a ser estudado por Alessandro Volta. Então, por volta de 1800, Alessandro Volta, que já tinha um conhecimento sobre corpos elétricos, né? Porque antes dele um pesquisador chamado Galvani já tinha descoberto que havia essa eletricidade nos corpos dos animais. Então isso é muito bacana. Às vezes até cai em exercício de biologia, né? Um sapinho lá que você dá um estímulo elétrico e a perninha dele se movimenta, né? Então fluxo elétrico nos corpos. Mas aqui a gente vai trabalhar com reações químicas que, no caso, transportam esse elétron, que geram esse elétron. Então, Alessandro Volta, em 1800, ele promove esse modelo de pilha. Por isso até que o nome é pilha, porque nada mais do que um empilhamento de moedas de zinco e cobre e zinco. E entre eles, né, precisava de um meio eletrolítico. Muitas vezes um feltro de ácido sulfúrico entre as camadas de moedas de zinco e cobre. É só procurar, você vai encontrar no Google uma foto de moedas de zinco e cobre empilhadas numa estrutura de madeira, a pilha de Volta. Então, Alessandro Volta foi tão importante com essa pilha, causou uma tensão tão grande, né, um dinamismo tão grande na descoberta elétrica que ele foi apresentar isso até para Napoleão. Então você entende que havia um fluxo de elétrons aqui, um fluido misterioso, né? O fluido misterioso gerado era o elétron que caminhava entre um fio e outro, gerava eletricidade. Então ele estava gerando eletricidade. Era uma pilha tecnicamente perigosa, principalmente por causa do ácido sulfúrico do feltro. Isso vai fazer com que em 1836 John Daniell, que vai trabalhar melhor com essa pilha, ele vai aperfeiçoar o modelo. E onde ele chega com o modelo? Ele chega na famosa pilha de Daniell. E a pilha de Daniell está aqui, ó. A pilha de Daniell, ele coloca duas semicélulas, então não está tudo num modelo só, não é um empilhamento dentro de uma única célula, ele separa, então tenho duas semicélulas. Essas semicélulas, ele colocou a placa metálica, então a placa de zinco e a placa de cobre, 0, então são metálicos, ó, zinco 0, e cobre 0. E a grande sacada do Daniell foi colocar mergulhada numa solução do seu próprio cátion. Então aqui dentro, ó, tem uma solução aqui de sulfato de zinco. E na solução do cobre, aqui dentro, ó, aqui dentro dessa solução de sulfato de cobre. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que aqui na solução há zinco 2+, que é o zinco aqui, ó, ligado ao sulfato. A mesma coisa vale dizer que nessa solução há cobre 2+, na solução. Além do ânion, né? O ânion SO4-2. E também não foi à toa que ele usou SO4 e SO4 nos dois. Então, sulfato de zinco e sulfato de cobre. Sulfato de zinco 2, sulfato de cobre 2. Então, além de ter a barra metálica, tem também o cátion do próprio metal. O cátion do próprio metal. Descobriu o quê? Ligando os dois por um fio. Então, um fio ligando, simplesmente conectando os dois por diferença de potencial, que a gente já discutiu essa diferença de potencial, haverá um fluido, haverá um caminho do elétron. O elétron sairá daquele que oxida para aquele que reduz. Ou seja, daquele com menor potencial de redução para aquele com maior potencial de redução. Na outra aula nós vimos os potenciais de redução. O potencial do zinco ganhando 2 elétrons, ou seja, o seu potencial de redução. Então zinco ganhando 2 elétrons é um potencial de menos 0,76 volts. Então potencial padrão de redução do zinco menos 0,76 volts. O potencial do cobre, então a mesma equação, ó, cobre mais 2 também ganhando 2 elétrons, passando a cobre 0, tem um potencial padrão de redução de mais 0,34 volts. Então perceba, nós temos os dois potenciais. Qual deles reduz? O de maior potencial de redução. Então aqui o fluxo de elétron espontâneo é do zinco para o cobre, espontâneo. Então esse é o fluxo do elétron. O elétron está saindo do zinco, indo para o cobre. Zinco para o cobre. Então esse é o modelo. O que acontece quando o elétron chegar aqui?
na superfície da barra de cobre, porque o cobre está atraindo o elétron, então ele atrai o elétron, chega lá na superfície. Quando ele chega lá na superfície, quem recebe de verdade esse elétron, quem usa esse elétron, é o cobre mais 2. Então esse elétron chega até aqui, ó, na superfície da barra de cobre. Acontece que o cobre mais 2, que está na solução, que é aquoso, cobre mais 2, ganha esse elétron, passando a cobre 0. E aí o estado físico é muito importante, porque o cobre mais 2 é o cobre que está dissolvido em água. A gente pode até dizer que ele é aquê. Ele é o aquoso, dissolvido em água. Quando ele ganha esses 2 elétrons aqui, ó, nessa semicélula, ele ganha 2 elétrons e ele passa cobre 0. E o cobre 0, você sabe disso, a resposta do cobre 0 é sólido. Então o que começa a acontecer com essa barra? Essa barra começa a crescer a massa, né, aumentar a massa visivelmente, porque o cobre 2+ está indo para a barra e está aumentando o cobre 0. Então a barra começa a aumentar, né? A gente começa a ver a barra crescer e fala, mas da onde está vindo isso? A solução azul, porque a cobre 2+, né, é azul, ele começa a migrar para a barra, a solução fica menos azul, vai ficando um azul mais claro e o cobre começa a ir embora, vai ficando só o sulfato e o cobre vai migrando para a barra. Esse é o processo de redução. Já o zinco, vamos analisar o que acontece do lado do zinco, que é aquele que perde o elétron. Quem perde o elétron? Não é o zinco mais 2, é o zinco da barra. Então, é a barra que perde o elétron, que sofre oxidação. No outro lado, é o cobre mais 2 que sofre a redução, não é a barra. Então, isso é interessante. Se perguntar qual espécie está sofrendo redução, é o cobre mais 2 na solução. Agora, se perguntar quem está oxidando, é a barra de zinco. É a barra de zinco que está oxidando. Então o zinco está perdendo 2 elétrons, os elétrons estão indo embora e o zinco começa a se deteriorar, começa a se oxidar. Por quê? Porque os átomos de zinco começam a se desprender e transformar em zinco mais 2. Se ele perde o elétron, ele sai de 0, vai para mais 2, a barra começa a diminuir de tamanho, ter sua massa diminuída, porque o zinco mais 2 começa a migrar para a solução. Ainda tem uma outra grande sacada, que é a ponte salina. O que Daniel fez? Ele interligou por uma ponte, que é um tubo de vidro embebido, né, com um algodãozinho cheio de sal. Pode ser um sulfato de potássio e tal, para tender a carga aqui por uma questão de pressão osmótica até transitar sal, transitar íons. De que lado vai faltar íons, né? Vai faltar íons mais do lado do zinco. Por quê? Porque vai sobrar zinco e vai faltar sulfato. Então os íons tendem a vir no fluxo inverso dos elétrons. Grava isso. O fluxo dos íons na ponte salina é sempre o inverso do fluxo dos elétrons. Se os elétrons estão saindo do zinco para o cobre, da barra de zinco para o cobre, os íons estão vindo exatamente no sentido oposto. Tudo bem? Isso se chama ponte salina. Na prática, um tubinho com um salzinho, né, molhado com água e sal. Então tá aqui, são os íons. Atenção, temos um problema. Porque se o zinco, na realidade, está saindo de 0 para mais 2, essa reação não bate. Eu tenho que inverter essa reação. É aí que está o detalhe das equações. Então, o que a gente tem que fazer com as equações? Porque no exercício você terá a reação de redução e de redução. Mas na prática, só um reduz, o outro tem que oxidar. Então a regra é, eu mantenho a reação de redução, que é de maior potencial, e inverto a reação de redução para se tornar de oxidação de menor potencial. Então me acompanha aí que eu vou fazer isso nesse quadro aqui, ó. Vamos lá. Ó, reação do zinco e do cobre. A reação de redução será chamada de semi-reação de redução. Você mantém, é aquela de maior potencial, aquela do que recebe elétrons. Então a do cobre 2+, mais 2 elétrons é mantido, indo para cobre 0. Então a reação de redução mantida. Por quê? Porque é realmente o cobre, está aqui, ó, é o cobre que sofre a redução, ele reduz. Então a reação está mantida. Por outro lado, eu tenho zinco que oxida. O que eu vou fazer com a reação daquele que oxida? Eu vou inverter. Eu chamo a reação de oxidação, ou semi-reação de oxidação. Está aqui, ó. Então, inverte aqui para mim. O zinco 0 vem para o lado dos reagentes
Logo, eu tenho zinco mais 2 elétrons do lado dos produtos. Entendeu a inversão? Ah, professor, quero inverter o potencial. Não inverta o potencial. Não joga isso aqui para mais 0,76. Isso a fórmula de DDP vai fazer já para você. Então, atenção, não vai inverter o potencial. Você só inverte a reação. Agora eu tenho uma reação reduzindo e uma oxidando. Tá aqui. E vamos dar nomes também, né? Nomes e polos, positivo e negativo. Acompanha comigo. Aquele que oxida será carinhosamente chamado de anodo. E aquele que reduz será carinhosamente chamado de cátodo. Certo? Então, anodo para aquele que oxida. Cátodo para aquele que reduz. Ou ânodo e cátodo, né? Você encontrará com acento. Há uma acentuação aqui de palavras que são proparoxítonas, como cátodo, por exemplo. Tudo bem? Tá aqui. Vogal com vogal, consoante com consoante. Deu, ó. Vogal com vogal, consoante com consoante. O cátodo reduz, o ânodo oxida. Perde elétron, ganha elétron. Sempre assim. Sempre assim. Maior potencial, menor potencial. De redução, padrão. Então é sempre o mesmo padrão aqui. Você só troca os metais, mas a ideia do desenho é sempre a mesma. O fluxo de elétron sempre do anodo para o cátodo. Está aqui desenhado. A equação. Então eu tenho a equação do cátodo e a equação do anodo. Os polos, gente, polo, em uma pilha um processo é espontâneo. Então o cátodo tem sempre o polo positivo da pilha. O anodo tem sempre o polo negativo da pilha. Ok? Cátodo positivo porque é o cobre mais 2 que está puxando o elétron. Quer mais uma dica para você? Você pode dizer que você tem uma pilha, vou anotar aqui, ó. Cral mais menos. Tá aqui. Isso é uma dica importante. Mais cátodo reduz, anodo oxida, polo negativo. Então você tem toda a definição da pilha. Sempre assim. Ok? Agora para a parte técnica da reação, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escrever a global. Para escrever a global, o número de elétrons ele deve estar igual e balanceado. Nesse caso, eu já escolhi um modelo de pilha cobre-zinco que já tem 2 elétrons sendo gerados e 2 elétrons sendo consumidos. Então, o número de elétrons é igual. Quando não for, você multiplica a equação por 2, por 3, por quanto você precisar. A equação inteira. Então, vamos supor que aqui tivesse 1 elétron, eu teria que multiplicar a equação por 2. Só a equação, não vai multiplicar potencial. Não é essa a ideia. O potencial é uma unidade, uma grandeza, que não depende da quantidade de material. Interessa, eu tenho metade da barra, o potencial é o mesmo. Então você não vai multiplicar o potencial, você multiplica só a equação para equilibrar os elétrons. Como aqui os elétrons já estão equilibrados, ó, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui, eu posso cortar os elétrons. Cortando os elétrons gerados e os elétrons consumidos, eu escrevo a equação global. A equação da pilha. Eu começo por quem é zero. Então, primeiro vem o zinco zero e o cobre mais 2 vem depois. Do outro lado, e eu termino por quem é zero. Zinco mais 2 e cobre zero. Anota aí, ó. Tá aí. Dá uma olhada. Então, zinco zero, reagente, cobre mais 2, reagente. Zinco mais 2, produto, cobre zero, produto. Perceba, de 0 para mais 2, oxidação. De 2 mais 2 para 0, redução, do jeito que a gente previa. Quando você chegar nesse ponto, você tem a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação e a equação global da pilha. A equação que representa a pilha. Ainda há uma forma descrita, que é uma síntese de tudo isso que está acontecendo, que o sistema internacional até utiliza, tá? O sistema internacional pede para utilizar, que é assim, zinco 0 barra zinco mais 2 barra cobre mais 2 barra cobre 0, que é uma síntese dessa equação, que o zinco está saindo de 0 para mais 2 e que o cobre está saindo de mais 2 para 0. Barra simboliza a ponte salina, que é uma pilha de semicélulas e que há uma ponte salina entre os dois. Então essa é a simbologia que a gente usa, né, para representar a pilha. Tá aí. E ainda é possível voltar lá na aula anterior e calcular a DDP dessa pilha. Ó, qual a DDP dessa pilha? Ou ΔE. Você se lembra da formulazinha? É o maior potencial de redução menos o menor. Então é o do cátodo menos o potencial de redução do anodo.
Por quê? Porque desde o começo a gente sabe que o maior potencial é o que reduz e o menor potencial é o que oxida. Então a fórmula é essa, cátodo menos anodo. Sempre assim, professor? Sempre assim. Reduz menos oxida. Maior menos menor. O maior de redução é aquele que reduz, o menor de redução é aquele que oxida. Por isso que eu falei para você, por causa desse menos, eu falei para você não inverter sinal quando invertesse a equação. Não precisa inverter. Senão você vai inverter 2 vezes, né? Vai dar errado a sua conta. Então, ó, acompanha comigo. Qual é o maior potencial? Então aqui é DDP, o do cobre, mais 0,34 volts, menos o menor potencial, 0,76 volts negativo. Essa pilha de Daniel DDP igual a positivo 1,1 volts. DDP positivo, o que simboliza? Simboliza processo espontâneo. Pilha é um processo espontâneo. Então, a pilha é espontâneo, espontâneo é pilha, sempre vai dar potencial positivo. Se você estiver fazendo de uma pilha e der negativo, dá uma olhada no enunciado de novo, vê se realmente se trata de uma pilha, vê se não tem nenhuma fonte aplicando corrente elétrica, aplicando eletricidade, para que a reação aconteça. Aí não é pilha, é eletrólise. Mas aqui, ó, potencial positivo é sempre uma pilha. Acompanhou tudo? Entendeu? É sempre a mesma coisa. Ok? Vou dar licença para você tirar um print dessa tela, é importantíssima essa tela, tá aí, ó. Espero que você tenha acompanhado essa aulinha, muito boa, né? Falei para você, a aula de pilha é espetacular. Faça muitos exercícios, muitos. Se você está aí focado em vestibulares, em provas de química, você vai encontrar essa matéria sempre. Então sempre ele pode pedir quem reduz, quem oxida, quem é o anodo, quem é o cátodo, quem é o polo positivo, quem é o polo negativo, qual a DDP. Então tem várias formas de cobrar essa matéria dentro de uma questão. Tudo bem? Então, muito obrigado pela participação, pela presença e por ter assistido até agora. Não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal. Forte abraço, bons estudos e até a próxima!